Olá, senhores, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, então, aula 5 hoje de equipamentos de medição e algumas informações a mais, né? Com a eletricidade básica, com o Gilberto Bruno, que vocês já me conhecem já. E não se esqueça de dar um like, se inscreva no canal para alimentar aí, para a gente poder continuar apresentando algumas informações para vocês. E giba neles! Então vamos lá, vamos para o nosso assunto, né? Que vamos começar. Qual é o aparelho para medir corrente elétrica? Nós temos aqui o amperímetro, né? Esse aparelho é ligado em série. Você tem um circuito que abre o circuito e coloca nas extremidades, né? Do fio, um fio aqui, o outro fio que passa ali, a corrente elétrica passa por ele e mede. Então nós temos aqui um aparelho que tem um ponteiro que a gente chama de analógico e temos aqui um display, né? Com as numerações que a gente chamamos de digital. Então mensurar a corrente elétrica através do amperímetro. Outro aparelho que mede outra grandeza elétrica é chamado de voltímetro. Então o voltímetro mede a tensão elétrica. Nós colocamos ele ligado em paralelo com uma carga, né, no circuito para que a gente possa em cima dela medir a tensão elétrica em relação a essa carga. Nós temos aqui também a forma analógica, que é o voltímetro, e também temos aqui a forma digital. É interessante que sempre é ligado em paralelo. O outro aparelho que nós temos também é o ohmímetro, que mede a resistência elétrica. Mas já vamos falar de um aparelho aqui que mede tudo, chamado multímetro, né? Então o multímetro aqui, ele tem uma chave seletora, tem duas pontas de prova, onde eu posso conectar essas pontas de prova ao corpo do aparelho, né? Eu coloco o preto aqui nesse parte com, tá? Onde que está aqui o laser aqui, e aqui o outro vermelho, onde está escrito voltímetro, ohms, né? Para que eu possa medir as grandezas elétricas. Essa chave seletora aqui, ele dá uma volta aqui, tem o off e tem uma volta aqui, que é onde que tem algumas grandezas elétricas, dependendo do aparelho. Nesse caso aqui, eu pego essa chave seletora, que eu quero medir tensão elétrica. Então, estou aqui na fonte, vou colocar sempre em paralelo. Então, a minha chave seletora vai estar em tensão. Nesse caso aqui também é uma bateria, então é corrente contínua, tenho que tentar isso. Então eu coloco a chave seletora em corrente contínua e mensuro a grandeza elétrica chamada tensão. Quando eu quero medir corrente, eu abro o circuito e a corrente vai passar pelo multímetro e eu vou conseguir medir. A resistência elétrica, eu tenho que estar com o circuito desligado para medir a resistência elétrica. Nesse caso aqui eu coloco no resistor aqui da figura, né, as duas extremidades da ponta de prova e vou conseguir mensurar a tensão. Para ficar melhor, né, aqui o ponto comum, então eu pego essa parte do borne, coloco aqui no ponto comum, o preto, né, o vermelho coloca aqui, escolho qual é o tipo de grandeza que eu quero medir. Nesse caso nosso aqui a gente está escolhendo a corrente alternada, ou seja, a tensão alternada que eu vou aferir, tá? Outro símbolo aqui em cima de contínuo. Achei, peguei a chave seletora, coloquei na tensão alternada, então coloco aqui numa reguinha aqui, ou numa extensãozinha, ou no filtro, né? Coloco aqui os bordes e consigo mensurar a tensão elétrica. Importante, esse aparelho é muito bom para algumas medições, né? E esse outro tipo aqui que você está vendo é um equipamento chamado protoboard ou matriz de contato. Vamos dar uma olhadinha? Aqui está o protoboard ou uma matriz de contato, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma fonte que está energizando esse protoboard, né? Então, o positivo cabe em vermelho, o negativo cabe em preto. Energizo aqui, tanto na horizontal como na vertical, eu tenho essas barras de alimentação energizada aqui. E esse centro aqui eu tenho na horizontal, tudo na mesma diferença de potencial. Quando eu coloco um aparelho ou um componente aqui, então eu tenho que colocar em extremidade diferente para que tenha uma diferença de potencial, como está aqui na figura. Olha a outra figura importante aqui que a gente dá uma olhada melhor, né? Olha o resistor aqui, ó. Então, nesse mesma linha horizontal onde o cursor está passando aqui, está na mesma diferença de potencial.
Então, como se eu estivesse ligando em série, né? Então, o final desse resistor com esse LEDzinho aqui tá na mesma linha. Aí, na outra linha aqui da matriz contato está a parte de cima desse resistor. Está ligado com os pedaços de bornezinho, de um fio, né? E a gente vai ter aqui a continuação do circuito, tá? Um dos aparelhos que nós usamos muito em eletrônica, né, o osciloscópio, ele faz uma representação senoidal, né, da nossa forma de onda. Quando você monta um tipo daquele circuito do slide anterior, ele tem essa representação. Ele funciona através de quadrículas, sendo que na horizontal é o tempo e na vertical é a tensão. Então eu consigo fazer a leitura dessa forma de onda que a gente chama de período, ou a frequência dele, e também a tensão que eu tenho de pico a pico, ou pico, tensão máxima, né? Olha um exemplo aqui para a gente poder perceber, tá? Então ele deu ali algumas informações para nós, que a chave seletora está aqui 0,5 volts. Então cada quadrícula dessa, na vertical, tem 0,5 volts. Se eu pegar aqui na horizontal até o ponto máximo aqui, então eu tenho 5 quadradinhos. E olhando para isso, 5 vezes 0,5, então vai me dar que da horizontal até lá em cima eu tenho 2,5 volts dessa onda senoidal. Então nós falamos de tensão máxima ou tensão de pico. 2,5 volts. É esse EP que ele está falando, tensão de pico. A gente já sabe que é 2,5. Eu também tenho que entender, tem uma forma que chama frequência, é 1 sobre o período. O que é o período? O período é a representação dessa forma de onda, onde ela começa e onde ela termina na unidade do tempo, ou seja, no eixo horizontal. Ele falou para nós aqui que cada quadrícula representa 0,1 milissegundo, ou seja, 0,1 10 a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui tem 0,1, aqui também, né? Aqui também. Só que a onda começa aqui e termina aqui. Isso vai dar o quê? 0,1 vezes 5. Vai me dar que o período dessa onda ali, representada ali no gráfico, é 0,5. Então a minha frequência é 1 sobre 0,5. E se eu fazer a divisão disso aí, isso vai me dar 2 kHz. Então, a minha resposta desse exercício, né, que a gente pegou da internet, muito bom esse exercício para explicar o osciloscópio, é isso daqui. A tensão de pico 2,5 é a frequência de trabalho 2 kHz. Nós vimos lá um aparelho chamado multímetro. Aqui nós também temos um aparelho chamado alicate amperímetro. É quase a mesma coisa do multímetro. O que diferencia são essas garras que se tem nas extremidades desse alicate amperiométrico. Ele é exclusivo para medir corrente. Então, você não precisa abrir um circuito elétrico. Aqui você coloca essas garras em volta nesse fio, como esse exemplo que está aqui. Aqui passa uma corrente que cria um campo eletromagnético. Esse campo magnético, através dessa garra aqui, que nós temos um material ferromagnético, consegue mensurar a corrente elétrica aqui, medir a corrente elétrica. Então é uma facilidade a mais, né? Esse alicate amperiométrico, quando você vai medir corrente, você tem que pegar apenas um fio devido ao campo eletromagnético. Você pegar um fio não, vamos falar condutor, que é melhor, né? O condutor ele pode ser fio ou cabo. Se você pegar dois, não vai fazer uma leitura correta ou vai ler erroneamente. Então a aplicação é sempre um condutor de cada vez. Olha só, as potências que a gente tem. Eu tenho um liquidificador e um motor, e se eu coloco ligado na tomada ou na eletricidade, né, para melhor se dizendo, eles vão transformar um trabalho em potência mecânica. Se eu pegar as lâmpadas aqui e ligá-las, vai transformar a potência dela em fonte luminosa. O chuveiro e a torradeira aqui, por exemplo, em térmica, né? Então eu tenho alguns tipos de potência. Em corrente alternada, eu tenho um triângulo que representa ali, para a gente vai começar a falar que existem outros tipos de potência, que nós vimos em algumas aulas atrás, né, que a potência nada mais é do que a tensão, né,
vezes a corrente, o π que a gente falou brincando, ou a tensão elevada ao quadrado sobre a resistência, ou a potência também poderia ser a tensão, que a potência vai ser igual a resistência vezes a corrente elevado ao quadrado, né? Aqui a gente trabalha mais com perdas, né? R vezes E ao quadrado, mas olha só, vamos voltar ali para o triângulo de potência para a gente saber que a potência CC é uma coisa, a potência em corrente alternada são 3 tipos de potência. Nós temos a potência aparente, que vai ser a soma das duas potências, outras duas potências desse triângulo, que no caso é a potência reativa e ativa, tá? A potência ativa é aquela que realmente produz trabalho. Você vê que na maioria dos aparelhos seus, você dá uma olhada lá, tem lá 100 watts, 1400 watts, né? Dependendo do aparelho, a unidade usada de potência em watts, ele nos dá ali, é só você começar a observar, né? E a potência reativa? A potência reativa é uma potência necessária para magnetizar, né, alguns equipamentos que têm bobinas, né? É necessário para que faça isso. E esse ângulo que tem aqui é chamado de ângulo para a gente entender o fator de potência. Aqui é mais para que a gente tenha uma noção, quando nós estivermos estudando corrente alternada, nós vamos entender melhor esse triângulo, tá? Então, olha só, a cada dia um pouquinho de conhecimento, né? Isso nosso diamante vai sendo lapidado. Senhores, valeu e até a próxima aula então. Estamos com vocês, ok?